patinar naquele ambiente sem chegar a lugar algum. Então, percebam que a água, ela está suja com urina, ela está amarelada, e essa era a vida cotidiana desses animais, isso sem falar em outras situações. Próximo slide, por gentileza. Aqui temos também a aproximação de pessoas desses animais. Os beagles, esses cães, eles são escolhidos pela comunidade científica justamente porque são dóceis e são pouco resistentes à intervenção humana, logo, são muito fáceis de serem agarrados, serem sujeitos a cirurgias, serem sujeitos à deglutição de substâncias cáusticas, venenosas e de diversas naturezas. Próximo, por gentileza. E não somente o Instituto Royal trabalhava com cães, mas também com coelhos e roedores, seja camundongos, seja ratos. Próximo slide. Muito bem, o Instituto Royal era uma organização que até hoje eu tenho dificuldade de classificá-la como canil ou uma instituição de pesquisa, que ela tinha seus registros, o óbito de animais em grande quantidade. Aqui temos apenas um pequeno exemplo do óbito de 22 cães, que na sua descrição, na descrição do documento, são colocados como 22 cães que vieram a óbito, e essa expressão, uma expressão muito vaga, porque quando dizemos vieram a óbito não significa que eles morreram de causas naturais ou de forma espontânea, mas eles podem também terem sido levados a óbito. Então, animais morriam com grande frequência nesse instituto. Próximo slide. Normalmente, esses animais de um laboratório que se supõe oferecer animais íntegros e com boa saúde para experimentação científica, eles devem ser, claro, apresentados e oferecidos da forma mais pura possível, mais saudável possível. Também temos em nosso poder uma série de exames coproparasitológicos, ou seja, exame de fezes desses animais, mostrando que eles normalmente, em grande quantidade, estavam infectados, seja por leveduras, nematóides, uma espécie de lombriga, vírus, e vários outros patógenos protozoários, como giardia, apresentando naturalmente todas as consequências dessas infecções. Esses animais também, como eram sujeitos a diversas experimentações, sempre mantidas em sigilo pela sociedade civil, mesmo após o resgate dos 178 beagles, eles apresentavam indicativos de processos cancerígenos na próstata, como aqui temos nível de PSA, que é um antígeno indicativo dessa condição em nível muito alto. Esses animais apresentavam sangue oculto nas fezes, e esses animais também tinham o hábito muito frequente de consumir, de comer as fezes um dos outros mediante o estresse a que eles eram submetidos em cativeiro por toda uma vida miserável, como já fica claro. Próximo slide, por gentileza. Esse tipo de conclusão de que os animais eles apresentavam patologias e eram maltratados, ele veio a ser comprovado por veterinários logo após o resgate desses animais. Após o resgate desses animais, alguns desses animais foram colocados nas mãos de profissionais de medicina veterinária de amplo renome em São Paulo, e eles, como atesta essa matéria do veículo G1, diziam, esse veterinário, Wilson Grassi, ele diz que os cães encontrados no Royal e daqueles que passaram pela mão dele apresentavam um quadro anêmico de grande severidade, algo que não se esperaria de animais que não estivessem sendo sujeitos a procedimentos invasivos, dolorosos e cruéis. E se eles estivessem manifestando esses quadros de forma espontânea, mais um motivo para suspeitarmos de como um laboratório que se diz de qualidade e que apresenta uma pesquisa científica de rigor poderia deixar animais tão doentes em suas dependências. Próximo slide. Percebam que o Instituto Royal, ele sempre disse em todos os veículos, na forma dos seus representantes, principalmente na sua gerente de operações, a doutora Silvia Ortiz, que o Instituto Royal ele não fazia experimentação científica, mas passou a fazê-los apenas por volta do ano de 2012 ou algo em torno disso. Temos aqui um documento interno de 2006, onde no seu primeiro parágrafo, repito, este relatório visa atender às necessidades do estabelecimento de estratégias através da avaliação da situação do canil de São Roque, no que concerne ao objetivo único de garantir a qualidade dos cães para estudos em 2007. Ou seja, desde a sua criação, esse instituto já tinha o plano de submeter esses animais à experimentação e, de fato, já os submetia, mesmo antes de qualquer credenciamento junto à Conceia, que nessa época, naturalmente, não existia. Ele passou a existir em 2008, 2009, efetivamente. Próximo slide.
Aqui temos mais um documento que atesta exatamente a mesma coisa. A criação de cães vem aumentando com finalidade de atender estudos toxicológicos. Novamente, friso que esse é um documento de 2007, um documento interno da organização. Logo, ninguém do Instituto Royal poderia dizer que eles não sabiam ou eles não faziam experimentação científica durante esse período, praticamente desde a sua criação. Próximo slide. Mais um documento, aqui neste caso do Unitox Royal, que na verdade é um braço do Instituto Royal, com diferentes atividades, mas todas elas relacionadas, mostrando que a morte dos animais nesses canis ocorria em torno de 10% a 20%, e deixando muito claro que o objetivo do Instituto Royal era produzir o máximo de animais através da reprodução, né, de fêmeas com machos, né, que eles usavam para, numa rotatividade intensa dentro do canil, para produzir animais, seja para venda, seja para experimentação científica. Próximo slide. Muito bem, senhores. Uma das perguntas que sempre foi feita a respeito do Instituto Royal era, afinal, o que era o Instituto Royal? E acho que podemos ter uma breve ideia do que ele era de fato. E acho que é pertinente, talvez, tentar entender melhor o que era o Instituto Royal. Mas uma pergunta que sempre atingiu todos aqueles chocados pelos acontecimentos de 2013 é: quem eram ou quem são os donos do Instituto Royal? Friso que numa ata de uma Assembleia Geral de 2006, uma ata de uma reunião extraordinária, onde naturalmente os membros do Instituto Royal encontram-se e deliberam modificações no estatuto, ou enfim, qualquer decisão estratégica, estavam presentes membros do Instituto Royal, os quais eram um advogado, um representante comercial, um engenheiro, um programador de produção, uma cirurgiã dentista, contabilista e um economista. Ora, senhores, uma instituição que se presta a trabalhar com pesquisa, que tem entre os seus membros fundadores pessoas cuja profissão está absolutamente não relacionada ao trabalho científico, é algo que deve despertar alguma atenção. Friso que o presidente do Instituto Royal, um senhor nascido na década de 40, hoje já com 75 anos, é o advogado, um desses advogados mencionados aqui nesse slide. Ele era o presidente do Instituto Royal e já conclui mais 5 minutos o meu conjunto de slides. Próximo slide. Fazendo uma pesquisa um pouquinho mais profunda exatamente sobre o que é o Instituto Royal, muitas pessoas levantaram a possibilidade de que o Instituto Royal, na verdade, ele tivesse fosse propriedade, na verdade, de uma grande indústria farmacêutica de nome Cristália. O que pode ser verdade ou não, cabe talvez a essa CPI investigar isso mais a fundo. Mas o fato é que o site do Instituto Royal, ele estava hospedado dentro dos domínios dessa farmacêutica, como pode ser atestado por esse registro obtido por pessoas que trabalham com sistemas de informação. Próximo slide. Temos também uma comprovação indireta, ou pelo menos um indício que pode fortalecer essa dúvida, através de um registro interno de experimentos feitos com esses animais. E aqui temos vários experimentos feitos com esses cães, com um composto químico chamado lodenafila, que é o princípio químico do produto de nome Eleva, também de propriedade da indústria farmacêutica Cristália, que é o lodenafila, basicamente é um análogo do Viagra, um fármaco para tratamento de disfunção erétil. Próximo slide. Friso também que dentro do Instituto Royal foram feitos diversos experimentos, inclusive alguns desses trabalhos publicados dentro de instituições acadêmicas, como é o caso da Universidade de São Paulo, junto à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. E aqui temos um exemplo de uma dissertação de mestrado defendida em 2012, que deixa muito claro: 38 cães Beagles, sendo 19 machos e fêmeas, com idades entre 4 e 14 meses, foram utilizados entre 2009 e 2011 para um determinado trabalho, que era uma análise de perfil anatomopatológico. Próximo slide. Esses animais eles foram eutanasiados, mais uma vez um eufemismo para a palavra assassinato, eles foram mortos através, obviamente, de uma overdose farmacêutica, aqui usando mais uma vez um composto do laboratório Cristália, pode ser apenas uma coincidência, e o óbito foi confirmado através de parada respiratória e parada cardíaca. 38 cães, senhores. Próximo slide. Só que é muito curioso observar que esse trabalho que foi realizado entre 2009 e 2011, ele tem um parecer do Comitê de Ética da Universidade de São Paulo com data posterior à experimentação, com a data de 2012.
Senhores, um comitê de ética de uso animal, ele tem como função analisar a pertinência de experimentação antes que esse experimento seja feito. Não seria de esperar que tivéssemos uma data de um parecer positivo ao assassinato de 38 cães após a experimentação ser feita. Confronto isso com outro exemplo, próximo slide, de um outro trabalho realizado no Royal, também com 30 cães Beagles, defendido em 2012, também uma dissertação de mestrado, próximo slide, mostrando que ele atendeu todos os preceitos e procedimentos do Comitê de Ética da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, próximo slide, cujo parecer técnico, parecer da CEUA, do Comitê de Ética, é de 2009, ou seja, o trabalho foi feito em 2011, mas este parecer, sim, ele é anterior à realização do experimento. A mesma comissão de ética de uso animal, com 2 procedimentos diferentes para animais oriundos do mesmo ambiente. Próximo slide, já vou concluindo. Aqui temos uma certificação do Inmetro que habilita o Instituto Royal a realizar uma série de experimentos com animais, seja o teste de agrotóxicos, produtos farmacêuticos, cosméticos, saneantes e domes sanitários, entre outros. Próximo. Que foi concedido apenas em 2012. Lembrando que o Instituto Royal pratica experimentos desde 2005. Próximo slide. Lembro que, e talvez possamos deixar isso mais tarde para uma discussão, que toda essa questão do uso de animais na experimentação científica transcende o caso do Instituto Royal. Temos hoje, segundo o CONSEI, aproximadamente 521 estabelecimentos no Brasil que criam e fazem experimentações científicas no Brasil, dentre os quais muitos deles podem estar praticando algo parecido, talvez muito pior que o Instituto Royal. O Royal é apenas a ponta do iceberg de um procedimento que está recheado de falta de transparência, recursos públicos e milhões de animais que estão sendo submetidos a processos dolorosos e cruéis que invariavelmente os levam à morte. Eu teria muito mais coisas a dizer, mas acredito que eu me estenderia demais no tempo, a menos que seja desejo da mesa. Deixo a decisão com o presidente. Agora a gente passaria a palavra ao relator, passaria a